Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista ao oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Pois Ele conhece as Ele compadece, pois Ele conhece as nossas. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Pois soprando nele o vento, desaparece, e não conhece daí os dias do seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todo lugar do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus nos abençoe com sua santa palavra. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Neste momento nós vamos ter uma oração e nós vamos aqui, irmãos, colocar alguns pedidos. Neste momento, você pode muito bem fazer um pedido, caso o irmão tenha um pedido especial. A irmã Simone tem um pedido. Olha, irmão Francinaldo, sempre por esta época ele está viajando, uma viagem longa, com risco também. Toda viagem tem seus riscos, mas principalmente uma viagem assim, deste ônibus, ela não deixa de não ser visado. Nós vamos colocar a vida do nosso irmão Francinaldo diante do Senhor. Nós queremos também aqui pedir à amada igreja que orem também pela a Sandra. A Sandra, irmã da Sara. Irmã da Sara está com um problema sério de saúde, soubemos há pouco tempo.
vamos buscar o Senhor, a misericórdia sobre a vida dela. Se tem mais um outro pedido assim que você gostaria, vamos colocar diante do Senhor nesse momento. Oremos. Maravilhoso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, ó Deus, nós queremos colocar a vida destes amados irmãos. Irmão Francinaldo, que está em viagem, pedimos que o anjo do Senhor acompanhe o teu servo, livrando do mal e trazendo em paz, assim, para o seio da sua família. E assim, lembramos do Ney também, que muitas vezes foi pedido oração por ele, pedimos que o anjo do Senhor tenha misericórdia. Deus venha ter misericórdia também de sua vida, abençoando assim a sua família. Também, Pai amado, nós queremos colocar a vida da irmã Sandra, pelo estado de saúde que se encontra. Sabemos que o Senhor é o dono da vida, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Portanto, pedimos a tua misericórdia pela sua vida, a vida dos seus familiares também, Senhor. Neste momento, nós queremos lembrar da vida do pastor Ronaldo, da pessoa do pastor Ronaldo e da sua família. Que o Senhor abençoe o ministério do teu servo. E assim, Pai amado, nós oramos, muito agradecido por aqueles que se encontram presentes aqui diante do teu altar, para oferecer o seu culto ao Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha alegrar o coração de todos que aqui se encontram através da tua santa palavra. Por isso, Senhor, abençoa o mensageiro de hoje à noite também, que ele venha ser inspirado pelo teu Espírito para falar o nosso coração através da tua palavra. Assim nós oramos muito agradecidos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Muito obrigado, podem sentar, irmãos. Vamos agora ouvir um momento de louvor com o Ministério de Música. Aleluia. Aleluia. Convidamos a amada igreja que possa louvar a Deus juntamente conosco. E nessa noite nós iremos iniciar esse momento de adoração com o hino do cantor cristão número 579, Olhando para Cristo. A nota mais alta. Louvemos. Hoje foste contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celeste bênção
avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do seu amor para servi-lo com todo ardor. Desprezando neste mundo as sendas ardilosas, volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Nele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou. Toda a igreja olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Aleluia. Ainda em adoração, vamos louvar o nosso Deus nessa noite com a canção O Senhor é Bom. E eu convido aos amados, vamos ficar de pé, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, exaltar o santo nome do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Deus, exaltar o teu santo nome. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, confiamos no teu amor, reinas eternamente, Deus. Bendirei. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Declarem. Bendirei ao Senhor
O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sempre. O Senhor reina em nossas vidas, em nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te adorar e para dizer que o Senhor é bom. Reinas, ó Deus, de geração em geração. O Senhor reina, declare. O Senhor reina. Reina, Senhor. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Já agradecemos a Deus pelo teu amor. Já agradecemos a Deus pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. E queremos te declarar, Deus, nessa noite, que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, exaltado, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Seja exaltado, Senhor, seja bendito.
Louvemos a nosso Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. Somente a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória.
teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Receba, Santo Deus, nessa noite nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado Jesus, receba, Senhor. Amém. Convido o nosso irmão Aridônio que ele chegue até aqui à frente. Nós vamos fazer uma leitura na palavra em Êxodo. Nós vamos, Êxodo capítulo 20. Você pode se dirigir, irmão. E vamos, irmãos, com muita alegria, fazer essa leitura, observando muito bem a lei do Senhor, sem nos murmurar, porque no céu nós vamos repetir a Ele a honra, a glória, e muitas vezes. Esse aqui pode ser que fala. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem um animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Obrigado, irmão. Pode colocar. Muito obrigado. Nós vamos entoar mais um hino em louvor ao nosso Deus. E o número vai ser o 439. Minha pátria para Cristo. É um hino que está bem contextualizado. E nós vamos louvar o Senhor neste momento. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E vamos cantar esse hino de pé. Vamos cantar com todas as nossas forças, com toda a alegria, irmão. Prestando bem atenção à letra deste hino. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor.
salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu Deus a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longeva teimou servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Neste momento nós vamos ainda em pé ter uma palavra de oração pela nossa nação. Maravilhoso Deus, muito obrigado por teu evangelho ter alcançado a quantidade de pessoas no nosso Brasil. Mas sabemos que há ainda muito a quem alcançar, Senhor. Rogamos a tua misericórdia pela nossa nação. Não deixe que a ideologia do mal venha invadir os corações, a mente das pessoas. Mas ajuda para que a tua palavra, aquilo que está na tua palavra, venha ficar emplacada na nossa mente, para que nós possamos defender até o dia da tua igreja, o teu evangelho. Portanto, pedimos assim a bênção pela nossa nação mais uma vez, pelo presidente, por todo o governo da nação, pelo governo dos estados, por nossos vereadores, por nosso prefeito, Senhor. Abençoa e ilumina-o, dá sabedoria. E assim nós oramos muito grato, pedindo essas bênçãos e por fé já agradecendo em nome de Jesus. Podeis sentar. Convido agora o irmão Juan. O Senhor. Nós temos, irmão Juan, por favor, irmão Juan, desculpa, eu não olhei para a programação, nós ainda temos um hino. Este hino era cantado pela a equipe, mas nós podemos cantar o hino, mas e assim vamos fazer a colheita da oferta. Ou podemos fazer como uma introdução musical e a gente vai ter o momento da ofertório, tá bom, meu irmão? Lembre-se bem que são as formas de nós adorarmos o Senhor. É indo, é contribuindo e adorando, orando. Tá bom? Enquanto isso, irmão Juan, posso dirigir ao púlpito? A gente...
Som? Ok. Saúdo aos amados irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Que bom rever os irmãos nesta noite, depois de estarmos juntos na parte da manhã. Deus seja louvado pela vida de todos nós. Oremos, amados irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, nesta casa de oração, como comunidade reunida, e estamos aqui para Te adorar na beleza da Tua santidade. Graças Te damos por tudo que já aconteceu nesta noite, neste culto de adoração ao Senhor. Rogamos a Tua bênção neste momento, sobre aquilo que vamos ouvir, que a Tua graça seja derramada sobre nós, que a Tua palavra fale aos nossos corações, possamos sair mais edificados espiritualmente, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá uma bênção especial nesta noite, Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos, desde já agradecemos. Amém. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, e vamos ler os versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12. Repetindo, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Até aqui que o Senhor se digne nos abençoar. Meus irmãos, no final da década de 90, eu me recordo de uma pregação de um missionário chamado Josué Irion, brasileiro que casou com uma cubana, e ele já viajou muitos países do mundo. Aquele vídeo começou a circular, inclusive na nossa cidade, e uma pregação missionária. E ele falava sobre a vida de um missionário, ele enfatizou naquela mensagem o avanço do Evangelho, ele falou um pouco sobre a situação do mundo, a necessidade da palavra de Deus avançar. Mas alguma coisa naquela mensagem me chamou a atenção, não sei se você lembra, você que também viu aquele vídeo. É uma expressão que ele usa quando ele fala que a nossa vida, ela é uma corrida desde a concepção do espermatozoide com o óvulo, que gerou essa pessoa que você é, por exemplo, e a pessoa que eu sou. E ele diz que Deus nos escolheu. Ele fala que Deus escolheu, você escolheu a mim. Fala naquela corrida do espermatozoide, com mais de 600 milhões junto com ele. E ele cita que Deus olhou para você e dizia: corre, campeão, corre, campeão. Você não quer uma ajudinha?
E foi aquele momento quando o espermatozoide penetrou o óvulo. Ele falava também naquela mensagem sobre as lutas da vida cristã. Que nessa corrida nós estamos diante de lutas, de obstáculos. E ele comenta sobre a importância de nós como cristãos caminharmos pregando a palavra de Deus. Irmãos, cada crente é um missionário. Cada crente é um servo de Deus. E nós estamos numa luta. E o autor aos Hebreus, nesse texto que nós lemos, ele apresenta a vida do cristão como uma corrida. E nessa corrida existem muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Muitos deles tentam nos desanimar, nos desestimular, nos fazer retroagir, desistir. Mas a palavra-chave nessa corrida é a palavra perseverança. O texto é claro em nos encorajar a corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo. Então, nesta noite, eu quero enfatizar que devemos perseverar em nossa caminhada com Jesus. Enquanto andamos com Jesus, nós não podemos desistir em meio aos obstáculos que surgem pelo caminho. E como nós podemos perseverar nessa caminhada com Jesus? Seria a pergunta que você poderia estar fazendo nesse momento. E a proposição desta mensagem é que eu gostaria de lhes apontar 3 lugares cruciais para onde olhar e encontrar forças para perseverar na caminhada com Jesus. 3 lugares cruciais. Cruciais, meus irmãos. Uma palavra, no seu sinônimo, nos diz, é algo que é extremamente importante, fundamental. Portanto, nós precisamos estar muito atentos, que na nossa vida cristã, nós temos 3 lugares de suma importância, que nós devemos nos fixar neles, para superarmos as lutas e encontrarmos forças para perseverar na caminhada com Jesus. Então, o meu propósito com este sermão, meus irmãos, é que vocês saibam o que precisam para jamais desanimar na carreira da vida cristã. Em primeiro lugar, nós podemos perseverar em nossa caminhada com Jesus, olhando para trás. Em segundo lugar, olhando para dentro. E em terceiro e último lugar, olhando para o alto. Eu penso que esse esboço homilético, se você ficar bem atento, jamais você esquecerá. Porque você sempre lembrará que em meio às lutas, você precisa olhar para trás, olhar para dentro e olhar para o alto. Observe comigo o versículo 1, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observe que a sentença afirmativa que nós temos aqui, a sentença principal, é exatamente esta: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para trás, é o que o autor aos Hebreus está dizendo na parte A do versículo 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então aqui
no início, ele fala usando a partícula portanto, como uma ligação entre aquilo que foi dito antes e o que ele pretende diante disso que ele acabou de discorrer para os seus leitores. Meus irmãos, essa carta aos Hebreus, ela tem um autor desconhecido. Pense no enigma do Novo Testamento. É sobre o autor desta carta. Mas o conteúdo da carta revela que ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Essa carta, por suas evidências internas, ela sugere ter sido escrita para uma comunidade predominantemente composta por crentes judeus. E o propósito principal desta carta é apresentar o caráter absoluto do cristianismo através da superioridade de Cristo, servindo de exemplo para que aqueles irmãos perseverassem em meio às lutas e também se despertassem para não incorrerem no erro da incredulidade. Você observa que o autor se preocupa em apresentar a preeminência da superioridade de Cristo. Ele diz que ele inicia falando da sua superioridade sobre os anjos, depois ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre o sacerdócio arônico, e assim ele vai prosseguindo num diálogo, ou numa apresentação, melhor dizendo, de que a superioridade de Cristo apresenta o cristianismo no seu caráter absoluto, pelo qual aquelas pessoas deveriam olhar e viver em obediência, sem jamais incorrer no erro da incredulidade. Esse texto que nós lemos está na terceira seção desta carta. E a preocupação aqui no início do versículo é que, uma vez que eles haviam aprendido sobre a superioridade de Cristo, então ele os recomenda que eles permanecessem leais a Jesus, tendo na vida dos seus antepassados o exemplo de fé para perseverar até aquele tão esperado dia, no nosso dia de encontro com o Senhor. Os exemplos citados pelo autor no capítulo 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé, caracterizam a fé genuína, que demonstra uma atitude de confiança esperançosa que agrada a Deus. Por isso, é que no capítulo 11, versículo 1 e 2, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esses exemplos, meus irmãos, do capítulo 11, eles mostram que aqueles homens e mulheres de Deus creram em Deus, confiaram em suas promessas e suportaram tudo o que foi necessário, sem desistir, sem retroagir, sem voltar atrás. Cada nome citado como exemplo tem uma característica vinculada ao exercício da sua fé. Por exemplo, Abraão. O autor aos Hebreus apresenta Abraão como um homem de uma fé obediente. E ele cita sobre um homem que creu no filho do impossível, por exemplo, Isaque. Um homem que creu e foi obediente a Deus quando Deus o tira da sua terra, do meio da sua parentela, e diz que ele deveria ir para uma terra desconhecida. Ele assim o faz, em obediência a Deus. Dentre tantas outras atitudes de obediência que Abraão teve.
Agora, voltando ao nosso versículo, nós encontramos uma expressão que vai traduzir para quem eles deveriam olhar para trás. Que ele diz, a grande nuvem, né, de testemunhas. Exatamente aquelas pessoas, os seus antepassados, aqueles que viveram uma vida temente a Deus. E essas pessoas, especificamente, eles provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo, por sofrer até morte violenta. O texto descreve que muitos foram torturados, açoitados, presos, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, homens dos quais o mundo não era digno. Tudo descrito no capítulo 11 de Hebreus. A galeria dos heróis da fé. Como nos jogos antigos, meus irmãos, há uma alusão aos combates, quando uma multidão de testemunha observava as lutas dos combatentes. Imagine-se numa arena. E aquelas testemunhas observavam aquelas lutas. Pois bem, é como se aquelas testemunhas estivessem olhando para nós, observando nossas lutas, os nossos conflitos. Significa que devemos agir como se eles estivessem à vista e assim nos animarmos. É isso que o autor está dizendo. Que o exemplo deles é evidente em uma vida de muita perseverança em meio ao sofrimento. Portanto, para que nós estivéssemos aqui hoje, muitos sofreram, muitos morreram. O autor de Hebreus, portanto, nos diz, olhem para eles, olhem para trás. Se formos contextualizar, meus irmãos, em nossos dias ainda há muita perseguição aos cristãos. Muitos países são totalmente fechados para o Evangelho. Sequer permitem-se falar a palavra cristianismo. Missionários são presos, afastados dos seus familiares, sofrem abusos sexuais, torturas, e muitas vezes são degolados e as imagens compartilhadas para o mundo todo. Podemos não ter noção do que aconteceu para que o Evangelho chegasse até nós, mas muito foi feito para tal. A partir dos heróis da galeria da fé, muitos outros cristãos deixaram parentes, amigos, trabalho, outros sonhos e planos, se arriscando para a obra de Deus avançar, através de suas vidas, como prova de obediência ao chamado de Jesus. Assim como no passado, hoje também nós enfrentamos adversidades. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflições, mas uma coisa ele garantiu, que ele estaria presente conosco. Lembremos de Tiago, quando ele falou sobre isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. No início da sua carta, escrevendo para a igreja dispersa, Pedro também falou sobre isso quando disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Escrevendo às igrejas da Ásia Menor. Povo de Deus disperso. A partir da perseguição em Atos 8, da vida de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja.
Os cristãos foram dispersos. O evangelho avançou pelo mundo afora. E Hebreus capítulo 12, ainda dentro do contexto posterior ao nosso texto, o autor aos Hebreus fala em capítulo 12, versículo 10 e 11, ele nos diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Deus precisa moldar o nosso caráter. Deus precisa nos ajudar, nos aperfeiçoando, para que tenhamos uma vida de santidade na sua presença, para que tenhamos comunhão com Ele. Deus precisa trabalhar o nosso coração, para que nós venhamos ajudar outros que necessitam da palavra de Deus. Meus irmãos, na nossa cidade, por exemplo, aproximadamente 75 anos atrás, houve muita perseguição ao evangelho. Nós temos filhos aqui da igreja que são seus pais, seus avós, sofreram perseguição por conta do evangelho. Não é verdade? Pastores também passaram por isso. Entretanto, meus irmãos, eles tomaram essa decisão, não é porque eles eram melhores do que nós, não foi por isso, mas porque receberam um chamado especial da parte de Deus, pelo qual eles renunciaram os prazeres do mundo para oferecer os prazeres da eternidade. E assim, aquilo que eles receberam, eles estavam passando adiante. Queremos trazer aqui uma ilustração, por exemplo, da missão Portas Abertas, que ela nos apresenta a estatística de que, atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. O país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte, por 20 anos seguidos. Não se pode falar em Jesus na Coreia do Norte, sob pena de morte. A estrutura política e a discriminação tentam abalar o cristianismo nesses países. Durante a pandemia, em vários países, tem sido negado aos cristãos alimentos e medicamentos, pelo simples fato de que eles professaram sua fé em Jesus. Em alguns países africanos, por exemplo, grupos extremistas têm atacado, sequestrado e abusado de cristãos, principalmente mulheres e crianças. Impunemente. Apesar de todas essas adversidades, meus irmãos, nesses países, os nossos irmãos cristãos têm desafiado as leis e o perigo diário para brilharem à luz do Evangelho, perseverando na carreira cristã com Jesus. São os nossos dias, é o contexto que nós estamos vivendo. Essa é a grande verdade. E aplicando para nós, meus queridos, aplicando para mim e para você, nós precisamos passar o bastão da fé. Nós somos peregrinos neste mundo, nós temos que passar o bastão da nossa fé cristã para outros. A pergunta seria: que tipo de influência nós temos exercido para a vida espiritual de outros? Nossas vidas servem de exemplo para outros? Você, pai, por exemplo, como sacerdote do seu lar, você precisa exercer a missão de alimentar a fé dos seus filhos, para que amanhã eles testifiquem da influência que eles receberam dos seus pais, e dentre tantas delas, das experiências de vida, provavelmente, e de grande valor será as adversidades enfrentadas. Na prática, você, por exemplo, tem sido perseguido por ser cristão.
Você tem provado disso? Na sua lida nas relações interpessoais, você é perseguido pelo preconceito porque você se diz ser crente? Você tem sofrido discriminação? Pessoas dão falso testemunho contra você, críticas infundadas? Ou em sua casa, ou seu pai, ou seus irmãos, eles lhe criticam porque você é um crente? Eles falam mal, eles zombam, eles escarnecem de você, eles desprezam você porque você é um crente? Queria lhes dar uma boa notícia. Se você se sente perseguido por causa do Evangelho, a boa notícia é: regozije-se. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus Cristo disse para nós. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Declaração de Jesus, meus irmãos. Declaração de Jesus. A sua fé em Cristo é mais importante do que qualquer coisa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus diz em Hebreus 11:6. Portanto, perseverem, irmãos, não desistam, não permitam que nada, nenhuma adversidade os façam desistir. Os exemplos do passado são para nos encorajar. Portanto, nesta caminhada com Jesus, para que tenhamos forças para perseverar, nós devemos olhar para trás, para os nossos antepassados. Nós vimos no primeiro lugar para onde olhar e encontrar forças para perseverar na caminhada com Cristo, que é olhando para trás. Em segundo lugar, lembrando, nós podemos perseverar em nossa caminhada com Jesus, olhando para dentro. Dentro de quê? Olha o que nos diz o versículo, na parte B, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olhe para dentro de você. Meus irmãos, Deus tem uma carreira vitoriosa proposta para todos nós. E nessa caminhada, nós devemos olhar para dentro, na perseverança da carreira cristã. E para fazermos isso, nós precisamos estar atentos àquilo que nos cerca, àquilo que nos atrapalha, de tal sorte que nós sejamos vigilantes para que nada possa vir atrapalhar a nossa caminhada com Jesus Cristo de Nazaré. É preciso que lutemos para nos livrar, deixar de lado aquilo que nos atrapalha. Esse é o sentido da palavra aqui, desembaraçando-nos. É deixar de lado aquilo que nos atrapalha, para corrermos a nossa carreira cristã com Jesus. A expressão que o autor usa aqui sobre a palavra peso, essa palavra aqui traduzida, ela significa aquilo que é torto ou enganchado. Portanto, qualquer coisa que está presa ou suspensa por um gancho. Na alusão aqui da carreira, como se fosse numa disputa, os corredores dos jogos, eles tomavam o cuidado de não se atrapalhar com nada que fosse pesado. Daí a necessidade de usarem roupas leves, para que eles tivessem, então, maiores chances de correrem até ganharem o prêmio. Peso é qualquer coisa que necessariamente não seja pecado, mas que atrapalha
a nossa caminhada. Atrapalha a nossa caminhada. Pode ser um hábito. Pode ser um hábito que nós tenhamos, uma opinião pessoal, que nós não abrimos mão dela. Pode ser um peso na nossa caminhada. Mas ele fala sobre uma outra coisa. Ele fala sobre o pecado. E ele diz: o pecado que tenazmente nos assedia. Literalmente, nós podemos imaginar algo que está em nossa volta, nos assediando. O sentido aqui é de ficar bem perto, denotando algo que está próximo ou ocorrendo prontamente. Então, o pecado que tão facilmente sujeita alguém à calamidade. Nós precisamos ser vigilantes quanto a isso. São aqueles pecados que especialmente mais nos assediam. Mais nos assediam. Eles obstruem o nosso crescimento da vida espiritual. São aqueles pecados aos quais nós estamos particularmente expostos, por nosso temperamento, por exemplo. Aqueles com os quais nos entregávamos livremente antes de crermos em Cristo. Pecados aos quais estamos expostos por nossa profissão, por nossas relações com os outros, ou por nossa situação de vida. Pecados aos quais nós somos expostos por alguma fraqueza especial em nosso caráter. Cada um de nós temos fraqueza de caráter. Todos nós temos. Todo homem tem um ou mais pontos fracos em seu caráter. E é aí que ele está particularmente exposto. Se não vejamos. Em alguém pode ser o orgulho. Quando nos achamos melhores do que os outros e queremos tudo do nosso jeito. Em outros, é o egoísmo. Quando colocamos os nossos desejos e preferências à frente dos irmãos. Noutros, a maledicência. Quando nos reunimos em grupo e falamos do outro ou dos outros, criticando sem nenhum amor dispensado. Ou até mesmo a murmuração. Quando não nos satisfazemos com nada, reclamamos de tudo e de todos. Mais reclamamos do que damos glória a Deus, do que agradecemos a Deus. Em outros, por exemplo, é a preguiça. Não tenho tempo. Quando preferimos o conforto de nossa casa ao serviço aos irmãos, por exemplo. Meus queridos irmãos, nós temos um trabalho. Olharmos para dentro de nós, dia após dia, e nos livrarmos daquilo que nos atrapalha na caminhada com Jesus. Precisamos olhar para dentro de nós. E à luz do que nós aprendemos aqui, assim como nos tempos bíblicos, meus irmãos, nós temos uma grande corrida. O bastão está em nossas mãos. Nós não podemos deixá-lo cair, nós precisamos passá-lo adiante, precisamos perseverar, mas precisamos olhar para dentro de nós, porque existem muitos obstáculos, muitas coisas que têm nos impedido de caminharmos com Jesus, libertos, livres para servi-lo da forma como lhe apraz. Na igreja, por exemplo, irmãos farão algo que você não vai ficar nem um pouco satisfeito. Você não vai concordar. Irmãos vão pecar contra você. Uma programação da igreja pode não lhe agradar. Uma eleição num departamento. Talvez você também não goste do resultado.
ou um irmão que você ama muito, em algum momento não lhe tratará bem. Muitos hoje, por exemplo, estão desigrejados, desistem facilmente porque não olham para dentro, não avaliam sua vida espiritual e, portanto, não reconhecem que precisam se libertar de pesos e de pecados. Meus irmãos, não desistamos, perseveremos, sigamos em frente, olhando para dentro. O escritor Jerry Bridges, em seu livro Pecados Intocáveis, que eu não sei se as irmãs usaram esse livro no Delon, mas ele apresenta como objetivo na sua literatura, ele é nos levar à identificação dos pecados sutis em nossas vidas. Ele nos mostra que muitos pecados que nós cometemos, às vezes nem os consideramos como pecado, ou quando os consideramos, nós só conseguimos enxergar no outro. Não tem como nós olharmos para nós mesmos. Meus irmãos, na verdade, os pecados estão lá, eles estão em nós, nos levando aos tropeços na caminhada cristã. A pergunta seria: o que tem sido seu impedimento de correr com perseverança a carreira que lhe está proposta? Ou seja, o que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus? O que tem sido o seu impedimento? Você reconhece que às vezes tem tido falha de caráter e isso tem levado a agir com incoerência ou com desonestidade? Há algum pecado que insistentemente te desanima? Um exemplo aqui, o orgulho. O orgulho, por exemplo, ele tem impedido você de se aproximar de alguém e se reconciliar, pedindo perdão ou liberando perdão? Eu quero encorajá-lo a lutar contra esse pecado que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus, para que você chegue ao ponto de abandoná-lo. Olhamos para trás, olhamos para dentro. Em terceiro lugar, nós podemos perseverar em nossa caminhada com Jesus, olhando para o alto. Olha só o que diz o versículo 2. Vamos repetir a sentença principal e então repetiremos o versículo 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para o alto, no caso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso, meus irmãos. Precisamos olhar firmemente para Jesus. Esta palavra aqui é a única vez que ela é usada. A única vez no grego. Significa considerar atentamente, fixar o olho em algo firmemente. O cristão precisa olhar para o exemplo de Jesus, o nosso Salvador, autor da nossa fé, que sofreu sem culpa, passou a vergonha que não era dele. Devemos olhar para a sua vida santa, a sua paciência e perseverança nas provações, para aquilo que ele suportou, a fim de obter a coroa como prêmio da sua obediência e para o seu sucesso e triunfo final. Ele está à destra de Deus. Glória a Deus por isso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está à frente de todos aqueles que forneceram exemplo de confiança em Deus.
todos aqueles exemplos dos heróis da galeria da fé, todo e qualquer ser humano que, temente a Deus, o serviu, entregou a sua vida, Jesus está à frente de todos. Ele mesmo foi o exemplo mais ilustre de alguém que teve uma vida abnegada, uma vida obediente. Nós somos exortados a olhar para ele como aquele que, numa corrida de um jogo grego, esteve sempre triunfante e que antes tenha recebido todas as palmas da vitória, todos os aplausos foram para ele. Ele é o maior exemplo que nós temos na arena da vida, de alguém que correu uma carreira aprovada por Deus. Para tanto, a alegria que lhe estava proposta era uma alegria que ele trocou. Por isso é que diz o texto aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha que ele expôs publicamente naquela cruz, porque ele vislumbrava toda a honra que ele teria à destra de Deus e a felicidade que ele experimentaria pela consciência que tinha de que havia redimido aqueles pelos quais ele morreu. Por isso ele suportou a cruz, suportou pacientemente a vergonha e a dor conectada com o sofrimento da morte na cruz. A morte de cruz era o tipo de morte designada para os mais desprezíveis dos pecadores. Foi essa morte que Jesus teve, essa infâmia que Jesus estava disposto a suportar, e a força da sua confiança em Deus, seu amor pelo homem e a profundidade de sua humilhação foram mostradas na prontidão e firmeza com que ele avançou para tal morte. Já paramos para pensar sobre isso, irmãos? Por conta de tudo isso, por conta da sua humilhação, por conta da sua entrega, ele está exaltado ao mais alto lugar de dignidade e honra do universo. Jesus, ele está à destra do Pai. Glória a Deus, aleluia. Portanto, meus irmãos, o exemplo de Jesus é o que há de mais importante ao qual devemos nos espelhar. Ele abriu mão de seus próprios privilégios, sofreu a oposição dos homens, suportou os mais severos sofrimentos, mas colheu os frutos depois. Hoje pela manhã, nós lemos aqui Isaías 53. Fala de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós devemos suportar tudo com paciência, assim como ele. Sabe por quê, meus irmãos? As gloriosas recompensas, a felicidade e o triunfo aguardam aqueles que perseveram até o final. Sede perseverantes, é o que nos diz a palavra de Deus. Nós devemos perseverar. Esse é o quinto ponto do calvinismo. Perseverança dos santos. Para quem nós olhamos nas nossas vidas, meus irmãos? Qual tem sido o maior exemplo para você? Será que todas as pessoas olham de fato para Jesus? Nos nossos dias, muitos têm olhado para grandes líderes religiosos, homens que até se apresentam como representantes de Jesus aqui neste mundo, mas eles se consideram semideuses, e muitos têm entrado nessa enxurrada frenética de seguir esses impostores, que exploram a fé alheia como uma mercadoria de troca, prometendo mundos e fundos. Venha para cá que os seus problemas se acabarão.
mercadejando a fé das pessoas. E quando essas pessoas se aproximam deles, dizendo que os seus anseios, as suas expectativas não foram alcançadas, o que eles dizem é: falta-lhes a fé. Falta-lhes a fé. A sua fé não tem sido suficiente. Muitas vezes, depositamos a nossa expectativa, depositamos a nossa esperança nas nossas frustrações em nós mesmos. Nós criamos ídolos do coração e os alimentamos nos momentos difíceis que nós devemos passar nas lutas. Sabe o que acontece? Tudo isso não passa de ilusão. Em meio às provas da vida, os ídolos que nós criamos para nada servem. Para nada servem. Não podemos olhar para eles, porque eles não nos ajudarão no momento apropriado. E na igreja, muitos condicionam o seu serviço ao que os outros estão fazendo, por exemplo. Mas na igreja é crucial que as nossas atitudes sejam guiadas pelo exemplo de Jesus. É para Ele, somente para Ele, que nós devemos olhar, meus irmãos. E aqui nós queremos ilustrar, comparando, por exemplo, a igreja com um hospital. O hospital tem todo o seu corpo técnico, tem os médicos, tem toda uma serventia para cuidar da nossa saúde, mas tem os doentes. Quando nós vamos ao hospital, nós não vamos atrás de doentes, nós vamos atrás de tratamento, nós procuramos a qualidade do médico, se possível, o melhor médico. Nós não estamos procurando as qualidades dos doentes. Portanto, se a igreja ela prega e ensina sobre o Senhor Jesus Cristo, ali é o melhor lugar para você estar. O professor de manhã falou da importância de confiarmos em Jesus, de conhecermos sobre a supremacia de Jesus, a sua preeminência, a sua superioridade. Então, se nesta igreja Jesus é pregado, Jesus é apresentado, Jesus é ensinado, toda a sua vida, tudo o que Ele fez, a sua obra redentora, é aqui que você deve estar, e é para Ele que você deve olhar. Todos nós, meus irmãos, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos talentos diferentes uns dos outros. Uns são bons numa área, outros são bons em outra área. Nós temos opiniões diferentes, nós temos lutas diferentes. Porém, nós estamos na igreja, não para olhar uns para os outros. Você vai se decepcionar comigo. Não olhe para mim. Nós devemos, como irmãos em Cristo, estarmos unidos, olhando para o alto. Nós devemos olhar para Jesus, o médico das nossas almas. Nós somos pecadores, nós estamos enfermos, nós estamos em processo de cura até aquele dia. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Jesus é suficiente para você? Faça de Jesus a sua fonte de ânimo, não de outros pecadores. Não faça isso. Você vai se decepcionar, mas com Jesus não, você jamais se decepcionará. Amém? Jamais. Estamos concluindo, portanto, lembrando aos irmãos, com tudo isso que vimos agora, gostaria de lembrar a vocês os 3 lugares cruciais para onde olhar e encontrar forças para perseverar na caminhada com Jesus. O primeiro é olhando para trás. O segundo, olhando para dentro. E o terceiro, olhando para o alto. Meus irmãos, em meio à pandemia, nós temos observado que muitos líderes, inclusive em live na internet, eles têm conversado sobre isso. Líderes, pastores, homens de Deus. Muitos irmãos estão desanimados. Muitos irmãos se acomodaram e têm se afastado do seio da comunidade. Pessoas que podem
elas podem estar aqui, mas elas não estão congregando. Estão desanimadas, totalmente desanimadas, pelas mais diversas razões de provas de vida. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas, animá-las, porque elas estão desanimadas. Nós precisamos ajudá-las para que elas vejam que vale a pena perseverar. Lembra, irmão Arão, uma semana atrás nós conversávamos sobre isso. Nós precisamos ir atrás desses que estão desanimados, para que eles voltem ao aprisco, para se alimentarem da palavra de Deus, meus irmãos. Se trouxemos um exemplo de alguém que está desanimado, não está perseverando, nós queremos, na nossa conclusão, evidentemente, falar de alguém que, na sua vida, ela nos deixou um legado, um grande exemplo. Vocês lembram de Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele brasileiro maratonista, em 2004, em Atenas. Ele estava lá na liderança. Apareceu alguém lá, de repente, esbarrou nele, tentando segurar, puxar, atrapalhou a sua corrida. Ele perdeu segundos preciosos ali, suficientes para que ele não ganhasse o primeiro lugar. Mas nós poderíamos perguntar aqui, algumas decisões que ele poderia ter tomado naquele momento ali. Por exemplo, ser atracado com aquele homem, brigado com ele, rolado pelo chão, desistido da corrida. Ou então ele poderia continuar, mais desanimado, não vou mais ganhar nada, foi atrapalhado, estou nervoso. Mas o que foi que ele fez? Ele optou pela terceira opção. Ele não desistiu. Ele correu até o final, com a ânsia de vencer. Não olhou para trás no sentido do aspecto negativo daquilo que acabara de ocorrer. Mas ele olhou para o alvo, ele olhou para o prêmio. Aquele homem ficou em terceiro lugar. Foi aplaudido e recebeu um prêmio de honras. O único prêmio até hoje que foi recebido, entregue pelo Conselho das Olimpíadas a alguém da América Latina. Um prêmio de honra. Ele ficou mais conhecido por isso. Um exemplo de encorajamento. Um exemplo de alguém que não desistiu. Eu finalizo perguntando para você. Você estando numa corrida, como de fato você está numa corrida, a corrida da vida cristã, eu perguntaria para você, como é que você avaliaria a sua corrida cristã? Se estivesse olhando para você, os nossos antecessores, qual seria a avaliação daqueles da galeria da fé, olhando para você? E para sermos mais incisivos ainda, qual seria a avaliação de Jesus? Como você acha que ele está feliz com o seu desempenho, da sua corrida, da sua caminhada com ele? Você acha que ele está feliz? Você é daqueles que retrocedem em meio a qualquer obstáculo, desanima, não vou mais, não participo mais, não quero mais estar ali, me ofenderam, me machucaram, eu não mereço isso? Ou você é daqueles que perseveram em sua caminhada com Jesus? Essa é a pergunta que fica para a nossa meditação, meus irmãos. Não desistam. Quero encorajá-los a continuar perseverando em sua caminhada com Jesus Cristo. Que Deus se digne nos abençoar. Que nos faça sempre, nos ajude a olharmos para trás, olharmos para dentro e olharmos para o alto. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer
por Jesus Cristo, o exemplo triunfante, aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da vergonha, pelo contrário, ele olhava para o grande prêmio. E ele está, Senhor, por conta disso, da sua entrega por nós, do plano maravilhoso de Deus pelas nossas vidas. Senhor, tamanho sacrifício. Não existe sacrifício maior do que este. Nós devemos olhar para Jesus. Não devemos olhar para as circunstâncias, mas para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, uma fé viva, que nos faz sentir a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, agindo, presente, nos ajudando a suportar todos os dilemas, nos ajudando a superarmos os obstáculos, abandonarmos os pecados e vivermos uma vida santa para Ti, Senhor. Abençoa-nos como Teus filhos, como irmãos em Cristo, que possamos não olhar para os defeitos dos irmãos, olhar para as suas qualidades, olhar, Senhor, de uma forma como o Senhor olha, de alguém que quer ajudar, de alguém que quer estar pronto a servir, perdoando, pedindo perdão. Senhor, é isso que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Pai. Nós somos tão carentes, porque muitas vezes o orgulho, o egoísmo e tantos outros pecados que nos assediam, Senhor, nós olhamos para eles, não lutamos contra eles. Ó Deus, mas Te louvamos, porque em Cristo, o Senhor nos ajuda a superarmos todas as nossas fraquezas, todas as adversidades, e vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Queremos agradecer, se porventura temos algum amigo nesta noite conosco, a sua presença alegra a igreja, alegra todos nós. Queremos dizer para você, volte mais vezes, congregue conosco, louve a Deus junto conosco. Certamente, você será muito abençoado pelo Senhor. E queremos também dizer aos amados irmãos, se temos algum aviso de departamento, que esse é o momento oportuno. Nós podemos anunciar aqui as atividades dos departamentos, das mulheres, dos homens, todos aqui na terça-feira, não é? Graças a Deus. Pois não. Papai e mamãe, terça-feira, os investigadores da Bíblia, está aqui o coordenador, um dos coordenadores, dizendo que teremos os investigadores da Bíblia na próxima terça-feira. E quero avisar aos irmãos do curso de Teologia Sistemática com o nosso pastor, que temos marcado um compromisso de uma prova na quarta-feira à noite. Então, aproveite para estudar esses 2, 3 dias ainda que faltam, para que estejamos aqui afiados. Olha aí, coisa boa, né? E pastor Ronaldo está retornando, então, na quarta-feira, dos 15 dias de férias que ele tirou. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.